e Sicoob Credicopa apresentam. Olá, boa noite. Prefeitura comunica que só pagará o 13º salário dos servidores públicos municipais em fevereiro. Salário de dezembro também chegará atrasado. Batida entre duas carretas deixa uma vítima fatal e um ferido na famosa Curva da Morte. Comunidade Medalha Milagrosa realiza cavalgada para arrecadar recursos para a igreja. Você vai ver ainda o desrespeito ao meio ambiente, com lixo jogado às margens das estradas vicinais. Caminhada ressalta a conscientização sobre a guarda responsável de animais. Federação Mineira de Futebol divulga a tabela da primeira fase do módulo 1 do Mineiro. O RT estreia em BH contra o Cruzeiro. Adolescentes são apreendidos com motocicleta furtada. O NTV News traz ainda. Semana de Educação para a Vida trabalha diversos temas com estudantes da Escola Abílio Caixeta. Corpo de Bombeiros envia 40 mil litros de água para Governador Valadares. Mãe desesperada pede ajuda para internar o filho dependente químico. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora. Não saia daí. Alunos da Escola Estadual Abílio Caixeta iniciaram hoje a Semana de Educação para a Vida. Até sexta-feira, diversos assuntos serão apresentados pelos estudantes. Para começar, o tema foi meio ambiente. A manhã desta segunda-feira foi diferente para os alunos da Escola Estadual Abílio Caixeta. A família escolar deu início à Semana da Educação para a Vida, um evento que consiste na culminância de vários trabalhos que foram feitos ao longo do ano. Da Escola Estadual Abílio Caixeta de Queiroz está iniciando hoje a Semana de Educação para a Vida, que acontecerá de hoje, dia 30, até o dia 4 de dezembro. Essa Semana de Educação para a Vida, ele já pertence ao calendário escolar, né? E é o momento em que nós fazemos a culminância de vários trabalhos dentro dos temas transversais que acontecem no interior das salas ao longo do ano. Então, esses temas são o meio ambiente, a ética, a pluralidade cultural, o trabalho e consumo, sexualidade e afetividade. Então, nós teremos a partir de hoje, segunda-feira, até sexta-feira, cada dia trabalhando um tema com alguns alunos e professores de algumas áreas que estão responsáveis pelas apresentações na culminância desses projetos. O assunto abordado nesta segunda-feira foi o meio ambiente, que ficou por conta de 60 estudantes da educação em tempo integral. Trabalhar com os alunos do tempo integral é sempre um privilégio muito grande, porque é um trabalho diferenciado do trabalho do cotidiano da sala de aula. É um trabalho feito com muito amor, com muito carinho, onde a gente busca atividades diferenciadas, trabalhar com eles algumas normas, algumas disciplinas e também trabalhar com eles conteúdos diversificados. Como pode ser visto, aqui nós fizemos uma exposição com o tema sustentabilidade, onde nós reaproveitamos materiais retirados do meio ambiente para fazermos brinquedos, fazermos outras atividades com eles e explorar, esse lado da consciência que nós podemos reaproveitar e reutilizar. Os alunos mostraram que aprenderam através de uma peça teatral e confeccionando produtos com materiais recicláveis. As estudantes Júlia e Carla participaram de todas as atividades propostas. Segundo elas, o aprendizado adquirido foi grande. Eu aprendi que você não pode jogar lixo na natureza, porque isso vai prejudicar você e a natureza. E aí você fica sem água, sem ter o que comer e vai morrer. Eu aprendi sobre a reciclagem, a horta, aprendi a mexer com tinta, que eu não sabia. Aprendi a fazer dobraduras também. Aprendi um monte de coisa também. Desse domingo, uma programação especial foi preparada para alertar sobre a guarda responsável dos animais de estimação.
A caminhada foi organizada pelos alunos do curso de veterinária do Unipam. Qual é a maneira correta de cuidar de um animal de estimação? Foi pensando em responder a essa pergunta que dezenas de alunos do curso de medicina veterinária do Unipam resolveram organizar a primeira caminhada. Conscientizar a população sobre cuidar mais dos seus animais. Aqui a gente está falando de cães, mas pode ser do seu gato, do seu animal de estimação. A gente vê muito abandono aí e os animais eles têm instintos e eles não pensam igual a gente. Então assim, a gente cria e eles dependem da gente depende deles também, pessoa que é o afeto de um cão, mas um cão quando a gente adota ele, a gente é responsável, a gente é o guardião deles. No evento, além da caminhada com os bichinhos, foram feitas diversas atividades e os universitários ainda orientaram os participantes sobre os principais cuidados a serem tomados por quem tem um animal de estimação. Esse conceito, guarda responsável, muita gente às vezes não sabe o que é e fica pensando que é uma coisa diferente. Na verdade é o simples, é você cuidar bem do seu cão, seguir as regras de bem-estar, que é vermifugação, vacinação. Existem 5 regras de bem-estar, que são deixar o animal livre de dor, de fome, livre de desconforto, livre de doença, livre para expressar seu comportamento. Então a guarda responsável, ela engloba tudo isso. Os alunos também disponibilizaram aos participantes casinhas para cães e gatos feitas com materiais recicláveis. O nosso trabalho ele é chamado de Lar Docilar e o objetivo principal dele, a gente construiu 20 casinhas baratas e rápidas, de bacias mesmo, um projeto bem barato, com o objetivo de doar essas casinhas para o pessoal que fizer a adoção dos cachorros aqui da caminhada. Acho que o mais importante, na verdade, é a responsabilidade social que eles vão ter de compartilhar algo que eles têm acesso e que é negado para a maioria das pessoas que não tem direito a chegar na universidade. Né? Os funcionários públicos municipais de Patos de Minas receberam uma notícia desagradável nesta segunda-feira. O salário referente ao mês de novembro será atrasado de novo, devendo ser creditado somente até o dia 16 de dezembro. Apenas os cartões Vale Alimentação e o Viva Melhor serão creditados normalmente na data prevista, que é amanhã, 1º de dezembro. Já a previsão para o pagamento do 13º salário ficou para fevereiro do ano que vem. O Sintrasp está analisando a situação e deve acionar a Justiça ainda esta semana para garantir o pagamento dos trabalhadores. Terminou hoje o prazo para o pagamento da Guia do E-Social, o Simples Doméstico, que reúne tributos como FGTS, INSS e demais encargos do trabalhador doméstico referentes ao mês de outubro. O patrão que atrasou o pagamento vai pagar multa de 0,33% ao dia, limitado a 20%. O prazo anterior para fazer o pagamento era o dia 6 de novembro, mas ele foi adiado pelo governo até o final do mês. A decisão aconteceu após uma série de falhas no site e reclamações dos empregadores. No próximo bloco do NTV News, CDL inicia a programação de Natal em Patos de Minas com a chegada do Papai Noel. Comunidade Medalha Milagrosa realiza cavalgada para arrecadar recursos para a igreja. E Missa Conga encerra a festa de Nossa Senhora do Rosário. O Brasil registrou 1.100.000 casamentos entre cônjuges dos gêneros masculino e feminino em 2014. O dado faz parte da pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2014, divulgado hoje pelo IBGE. O número é 37,1% superior ao total de casamentos registrados em 1974, data da primeira pesquisa feita pelo IBGE. Porém, a mesma pesquisa também revela que o número de divórcios no país cresceu mais de 160% na última década. No ano passado, foram homologados 341.100 divórcios, um saldo significativo em relação a 2004, quando foram registrados 130.500 divórcios. Em 2014, foram registrados no Brasil
4.854 casamentos entre cônjuges do mesmo sexo, um aumento de 31,2% em relação a 2013, ano em que uma resolução do Conselho Nacional de Justiça determinou que os cartórios realizassem a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Desse total de uniões, 50,3% foi entre mulheres e 49,7% entre homens, percentuais quase empatados. A região Sudeste concentrou 60,7% do total de uniões homoafetivas no ano passado. A CDL de Patos de Minas iniciou a programação especial de Natal nesse final de semana. Para começar, a criançada recebeu o Papai Noel na Praça do Coreto. Além de muita diversão, os pequenos não esqueceram os pedidos ao bom velhinho. As praças do Coreto e do Fórum ficaram lotadas de crianças à espera do Papai Noel. Ele iria inaugurar a temporada do Natal em Patos de Minas. E para recebê-lo, a CDL preparou uma superestrutura com parque de diversão, casinha do Papai Noel completinha e uma iluminação especial. Muito bom, né? A praça está cheia, é uma data assim, muito importante, então a gente fica muito feliz, né? As famílias vieram em peso, então a criançada está toda aí na expectativa, tanto da chegada do Papai Noel, tanto dos shows, né? E com festa e olhares atentos, Papai Noel chegou. E não veio sozinho. Com 2 ajudantes, ele acenou e sorriu. Foi elevado às alturas e depois desceu do caminhão da prefeitura para receber os abraços e as boas-vindas das crianças. Você queria ver o Papai Noel? Sim! Agora você está pertinho dele, o que você vai pedir para ele? Eu vou pedir um Homem-Aranha. Um Homem-Aranha. E você quer um abraço do Papai Noel? Quer? É, você veio só para ver o Papai Noel hoje? Papai Noel, ela quer te dar um abraço, ó. Dá um abraço no Papai Noel. Feliz Natal! Você também virou criança? Virei, eu quero vir cá para mim ver o Papai Noel. Alegria, saúde e muito presente para todos nós da família. A casinha do Bom Velhinho foi inaugurada e uma grande fila se formou para que a criançada pudesse estar bem pertinho do Papai Noel. E ele recebeu cada criança com atenção e muito carinho. Thaís e Anne conversaram com o Papai Noel e ganharam balinhas. Eu pedi uma boneca. Eu pedi uma boneca? Que boneca? Papai Noel vai mandar para você no Natal. Tá. Feliz Natal! E você? Eu vou fazer minha cartinha pro Papai Noel vir buscar. Ah, é? E o que você vai escrever nessa cartinha? Não sei. Mas você vai pedir alguma coisa? Vou. A pequena Fernanda, de 4 aninhos, esbanjava simpatia e já tinha definido o que queria ganhar. Qual presente você quer? Uma boneca. Você quer uma boneca? Papai Noel vai mandar para você no Natal. Feliz Natal! Ho, ho, ho! A casinha do Papai Noel ficará aberta em horários especiais até a véspera de Natal. A casinha do Papai Noel fica aberta até no dia 24, das 19 horas até as 21h30, né? E a casinha irá funcionar de quarta a domingo. Para o primeiro dia, um show bastante aguardado foi o da Galinha Pintadinha Cover. Com a chegada do Papai Noel, a cidade entra oficialmente no clima de Natal. E a Mari sabe bem o que o Bom Velhinho trouxe com a sua chegada. O Papai Noel, ele representa, né, a alegria, a união, o espírito de Natal. E aí é sempre bom estar perto dele. É. E já entrando nesse clima de Natal, Papai Noel deixou sua mensagem para toda a população de Patos de Minas. Chegando de muito longe para trazer alegria, felicidades e que todos tenham um Feliz Natal. Ho, ho, ho. Muita saúde, paz, que os filhos obedeçam seus pais, tragam muita alegria para dentro dos lares e tenham todos um Feliz Natal. Ho, ho, ho. Na próxima sexta-feira, 4 de dezembro, o trenzinho do Papai Noel começará a circular a partir das 16 horas. No sábado, dia 5, às 19 horas, tem sorteio de 10 vales-compras no valor de R$ 250 cada um. A partir das 20 horas, tem a apresentação do Coral Infantil João e Maria.
Mais uma cavalgada movimentou Patos de Minas no fim de semana. Dessa vez, a promoção foi da comunidade Medalha Milagrosa. O passeio teve como objetivo arrecadar recursos para a igreja. Cavaleiros e amazonas se reuniram em uma fazenda próxima a Patos de Minas para uma cavalgada. O evento fez parte dos festejos da igreja Medalha Milagrosa. Antigamente, os cavalos eram para trabalho de carga. Hoje é o contrário, hoje os cavalos é só lazer. E sempre quando tem uma cavalgada maior igual essa aqui, a gente está sempre presente, né? Nossos companheiros, eu também ajudo muito. Sempre as pessoas precisam, né, de uma ajuda, ou de uma maneira ou de outra. Então isso aqui é uma maneira que o povo gosta. Né? Só falar numa cavalgada, o caboclo vem de longe mesmo, faz um sacrifício grande de vir, até para andar pouco. Não, nem seja para andar muito, né? Mas gosta, então gostando, não acha nada difícil, né? Os participantes percorreram ao todo um trajeto de mais de 20 quilômetros até a chegada no bairro Itamaraty, onde foi servido um almoço. Todo o dinheiro arrecadado será repassado à igreja. A organização da cavalgada é com o objetivo de engrandecer a nossa festa, trazer os cavaleiros para a nossa festa, né? E o nosso almoço. É uma taxa simbólica de R$12, né? A qual vai ser revestida para a construção da igreja. As cavalgadas são tradição e são sempre sinônimo de sucesso. O corretor Isaltino Jorge fez questão de participar do evento. Tá junto com os companheiros, os companheiradas, a trilha é muito gostosa, muito sadia, né? Então, é muito gostoso, muito bom, tudo é bem aproveitado. Eu acho muito bom, né? É o que eu gosto, né? O que você gosta? Ter boas amizades, mexer com os animais. Uma missa conga encerrou a festa de Nossa Senhora do Rosário em Patos de Minas. O momento foi de ressaltar a cultura e a tradição dos ternos de congado da cidade e da região. A Igreja do Rosário de Patos de Minas ficou mais colorida na manhã deste domingo. Centenas de fiéis, vestidos com os trajes tradicionais dos ternos de congados e moçambiques, participaram da missa de encerramento da 19ª festa de Nossa Senhora do Rosário. É mais um evento, né? Uma festa de Nossa Senhora do Rosário. Com o dia de hoje, nós encerramos os festejos de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, em toda a região. Há já vários anos, feito aqui em Patos, vários anos aqui na Igreja do Rosário. É cheio de a cultura, tradição, a dança, né, as músicas, tudo isso que é importante para nós. Cerca de 30 ternos de congados da região participaram ativamente da celebração. A cultura, que já existe há vários anos, está sendo mantida e passada de geração em geração. A gente, com os nossos grupos aqui em Patos, temos 5 grupos, cada um tem seus convidados de cidades vizinhas, vem mais de 30 cidades vizinhas. E temos a nossa rainha perpétua, o nosso rei perpétuo, e juntamente os grupos estão organizando e sempre estão fazendo. Filhote pequeno, e é de tradição, vem de pai para filho. Todos os anos a gente faz isso. Isso é uma peregrinação de Nossa Senhora ao encontro dos seus fiéis. Então, todo ano é o encerramento de um encontro. As bandeiras dos grupos foram colocadas no altar e abençoadas. Bem abençoadas, né? As bandeiras, todos os sinais, todos os símbolos que são usados, né? Que são importantes para nós, é a manifestação da nossa fé. Segundo os participantes, o momento foi de muita emoção. Nossa, foi maravilhosa, principalmente porque foi a primeira missa que teve depois da reforma da igreja. Foi muito bom, lotado, foi uma presença essencial de Nossa Senhora. A seguir, você confere a previsão do tempo para esta terça-feira na região. Rompimento de barragem traz prejuízos também para o turismo em Mariana. Acidente entre 2 caminhões na Curva da Morte deixa uma vítima fatal e outra ferida.
O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira 6 casos suspeitos de mortes de crianças por microcefalia, provavelmente causadas pelo Zika vírus. A pasta confirmou a morte de um bebê que tinha a doença e o vírus no organismo no Ceará. Os demais casos suspeitos são investigados no Rio Grande do Norte e no Piauí. Até o dia 28 foram notificados 1.248 casos suspeitos de microcefalia em 311 municípios de 3 estados e no Distrito Federal. O número representa um aumento de 68,87% em relação ao dado apresentado no último balanço da pasta. Um grave acidente na BR-365, na conhecida Curva da Morte, fez mais uma vítima fatal. A batida foi entre 2 caminhões no início da tarde desse domingo. A pista ficou interditada por várias horas. Os motoristas foram socorridos, mas um deles não resistiu aos ferimentos. Era por volta de 1h30 da tarde quando uma testemunha que passava pelo local viu a batida e acionou a Polícia Rodoviária Federal. Segundo o técnico em agronegócio, o caminhão-baú com placas de Marau, Rio Grande do Sul, seguia sentido Varjão de Minas para Patos de Minas, quando na curva tentou frear e perdeu o controle da direção. O caminhão virou em formato de L e colidiu com a carreta de Campos Novos, Santa Catarina, que seguia sentido contrário. Passamos pelo radar ali, atrás dessa carreta que acidentou, nós lá ia ali sentido Varjão de Minas, prestar uma assistência. Aí quando nós percebemos que a carreta, essa carreta que vinha ao contrário do Varjão, ela derrapou na pista. E ele tentou consertar ela, mas estava em cima demais e não conseguiu evitar o acidente. Agora, a velocidade, ele desceu assim, a velocidade um pouco elevada, sabe? O motivo pelo qual ele não conseguiu dominar o volante dela. Estava chovendo, não? Chovendo. Muito, chovendo bastante. O motorista da carreta, que estava carregado com papelão e que saiu do sul para Fortaleza, ficou preso nas ferragens e foi o primeiro a ser retirado. Paulo Narciso Pinto Ribeiro, que faz 34 anos nesta segunda-feira, foi socorrido pelo SAMU até o Hospital Regional com suspeitas de fraturas nos membros superior e inferior esquerdo. Mas os bombeiros tiveram muito trabalho para socorrer o motorista do caminhão-baú. Antônio Carlos de Brito, de 39 anos, ficou esmagado entre os 2 cavalos e, para dificultar ainda mais o socorro, parte da carga ficou sob o caminhão dele. Muitas pessoas se aglomeraram pelo local para acompanhar o resgate, que demorou cerca de 1h30. A cada minuto a angústia aumentava. Vários materiais, como desencarcerador, foram usados. Foi uma verdadeira força-tarefa para socorrer Antônio Carlos. A população ajudou retirando a carga como podia. Um guincho foi usado para retirar o peso que estava sob a vítima. E pelo menos 6 homens do Corpo de Bombeiros trabalharam na ação. Salva de palmas aí, pessoal! Foi bastante difícil, muito complicado. Haja visto a situação que estava a vítima, né? A mecânica do acidente em si. Foram 2 caminhoneiros, né? 2 condutores em veículos distintos e todos 2 bastante encarcerados. Aí a gente primeiro retirou um que estava também preso, né? Do primeiro caminhão, com fraturas também diversas, estava consciente e foi socorrido também ao hospital, né? Após em retirar, a gente mobilizou e passou por uma equipe do SAMU que fez o transporte dele para o hospital. Agora já a segunda vítima, além de estar totalmente também encarcerado pela ferragem do caminhão, a carga do outro caminhão passou por sobre ele. Então a gente teve primeiro retirar a carga que estava por cima dele, depois a gente teve que cortar e distanciar a lataria, né, que estava pressionando principalmente os membros inferiores dele, para poder em seguida imobilizar e retirar. Antônio Carlos foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local para analisar as causas de mais um acidente que engrossa as estatísticas de morte na conhecida Curva da Morte. Devido ao acidente e ao derramamento de óleo na pista, a rodovia ficou interditada. Foi registrado mais de 10 quilômetros de congestionamento. O trânsito só foi totalmente liberado por volta das 19 horas. A Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas para que acidentes como esse sejam evitados.
Inicialmente, nós devemos verificar que nós estamos numa fase de chuva, tá? A chuva geralmente é um fator inicial que causa acidente, tá? A pista está com muito óleo, muita sujeira, tá? Então o que acontece? O condutor tem que reduzir a velocidade, tem que prestar atenção, reduzir a distância de segurança. Tudo isso vai contribuir para que o trânsito flua com segurança. E detalhe, choveu, tira o pé do acelerador, reduza pela metade a velocidade. O motorista do outro caminhão, Paulo Narciso Pinto Ribeiro, que completa 34 anos hoje, continua internado na clínica ortopédica do Hospital Regional. Moradores de Rio Acima, na região central de Minas, criaram o movimento Salve a Fazenda Velha. O local é um extenso conjunto arqueológico, paisagístico e natural, onde a mineradora Vale pretende construir uma barragem de rejeitos de minério com capacidade para 600 milhões de metros cúbicos. É pelo menos 10 vezes maior do que a barragem que rompeu em Mariana no dia 5 de novembro. No lugar fica a antiga Fazenda Velha. Fazenda Velha é uma área muito grande, uma área que tem relevância ambiental, natural, histórica, arqueológica, que a justifica ser tombada definitivamente. Após pressão de ativistas e ambientalistas, o local foi tombado provisoriamente pela prefeitura. Mas depois de mais de um ano, os moradores não viram o tombamento definitivo e temem que a prefeitura assine contrato de cessão do terreno para a Vale. Líderes comunitários, moradores e integrantes de movimentos que lutam pela preservação da Serra da Gandarela se reuniram no fim de semana para discutir os impactos de uma possível construção da barragem de rejeitos. O local fica a apenas 1 quilômetro do Rio das Velhas, que abastece Belo Horizonte e parte da região metropolitana. A maior preocupação é de médio a longo prazo, quando a mina que vai abastecer a barragem for desativada. É uma ameaça para todos que bebem água da captação de água de Bela Fama, aqui em Honório Bicalho, que abastece 70%, em torno de 70% da cidade de Belo Horizonte, 100% de Raposos, 98% de Nova Lima, 97% de Sabará e 37% de Santa Luzia. Então, quando a gente imagina que uma captação de água da Copasa pode estar ameaçada, né, no mesmo molde que aconteceu com o Rio Doce, por conta de uma barragem de rejeito, isso nos preocupa bastante. Os especialistas apontaram alternativas à atividade mineradora no estado, como o turismo, a agricultura familiar e o artesanato. Então, a minha avaliação é de que nós precisamos, o mais urgente possível, de se fazer uma política pública para a mineração, o que atualmente não existe no estado e muito menos no país. Rio Acima é o único município da região que está totalmente dentro de uma área de preservação ambiental. Não há ganho em impostos para o município, pois a extração do minério será em Tabirito. Mas mesmo que traga emprego, os moradores não querem um empreendimento que traz risco ao meio ambiente e à vida das pessoas. E a cidade está abraçando essa causa. Nos 4 cantos da cidade, a população é totalmente contra essa implantação e eu estou abraçando essa causa com meus amigos da cidade. A quantidade de doações para as vítimas da tragédia em Mariana fez com que a prefeitura da cidade suspendesse o recebimento. Voluntários estão com dificuldade para organizar o material. Até parece uma central de distribuição de um grande supermercado. Mas estamos no Centro de Convenções de Mariana. O trabalho é de formiguinha para atender os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. Todos os itens são separados, sapatos de um lado, brinquedos do outro. As doações foram tantas que estão suspensas, mas ainda há muito trabalho para os voluntários. Que o diga a Marina, que largou a faculdade para ser voluntária aqui. Mais do que entregar materiais que estão faltando, é o carinho, é o afeto, é a conversa, é elas verem que tem uma mobilização para elas, por elas, para recuperar um pouquinho das coisas que elas perderam, né? Já passaram por aqui 200 toneladas de roupas, 180 de alimentos e 300 mil litros de água. Esse especialista em logística de desastres coordena todo o trabalho e reforça a necessidade de ajuda. Na primeira semana nós chegamos a ter 180 voluntários por dia. É uma variável porque tem aqueles que vêm só meio período, tem aqueles que ficam o dia todo.
E já nessa última semana, na terceira semana, já caiu para 100 voluntários. Então tem dia que a gente tem 80, tem dia que a gente tem 100, tem essa variação. E o trabalho não para, porque mesmo que a gente não receba mais donativo, mas nós temos que fazer toda a triagem de roupa, nós precisamos ver a data de validade de cada item para fazer um sistema de distribuição mais coerente, para não haver desperdício. Enquanto outros voluntários não vêm, o Charlie ajuda a vigiar as doações. Ele é uma das vítimas da tragédia. Está sendo muito bom que a gente está fazendo um apanhado das pessoas que não são de lá. Inclusive, depois que eu comecei a prestar o meu serviço aqui, eu consegui barrar muita gente com isso. Tem uns 3 dias que eu estou voltando umas pessoas que não é nem de Paracatu nem do Bento. Aí até o pessoal que está aqui dentro falou que está sendo muito importante o nosso serviço aqui dentro. Com mais de 300 anos, Mariana foi um dos maiores centros produtores de ouro para a coroa portuguesa. Depois do rompimento da barragem do Fundão, o turismo, segunda principal fonte de arrecadação da cidade, caiu muito, o que causa preocupação. O cenário de lama e desespero tem aparecido diariamente nas telas das casas brasileiras. E as consequências do rompimento da barragem de Fundão da Samarco apenas começaram. Além da perda de vidas, devastação ambiental e destruição de várias comunidades próximas a Mariana, quem vem perdendo feio com a tragédia do 5 de novembro é o turismo. E nem esse cartão postal aqui tem convencido turistas, não. O número de visitantes despencou depois do rompimento da barragem da Samarco. Quem vive do turismo estranha muito essa praça vazia. Olha, nos finais de semana era muito comum que a gente tivesse aqui em torno mais ou menos de 5 a 6 ônibus de turismo, fora carro pequeno. A gente percebe claramente que isso sumiu. O presidente da Associação dos Guias de Turismo de Mariana já sente na pele o resultado de tanta visibilidade negativa de Mariana no país inteiro. Eu estava com um grupo de 54 pessoas vindo de uma congregação de São Paulo e acabou, como você viu, eles cancelando pelo fato do rompimento da barragem. Nós já não temos uma política coesa na área de turismo e esse sinistro acabou de arrebentar com o turismo. Piorou ainda mais. Piorou ainda mais. Convencer visitantes de todo o Brasil e do mundo e comentar o turismo em um local ainda abalado pela tragédia, o poder público agora tem um desafio grande. Nós já tínhamos um trabalho muito bem elaborado, buscando novos rumos para o turista visitar a nossa cidade. A audiência pública já havia acontecido muito antes da tragédia e pós-tragédia a gente já tivemos 3 encontros com o comércio, com os lojistas, em busca de caminhos e como que vai ser feito esse trabalho de resgate do turista na nossa cidade. Com o fim de ano chegando, o esforço é fazer um Natal de luz agregando todos os segmentos de prestação de serviços unidos. Vamos criar um Natal de luz, mas um Natal de esperança. Tempo e temperatura. Oferecimento. Sua idade e seu desconto. Aqui na New Color, suas armações têm desconto de acordo com a sua idade. A terça-feira deve ser de tempo instável em toda a região. Confira os detalhes na previsão da meteorologia. Terça-feira de muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva em Patos de Minas. O índice ultravioleta registra 14 e é considerado extremo. A temperatura amanhã fica entre 20 e 30 graus. Máxima de 28 graus em Carmo do Paranaíba e São Gonçalo do Abaeté. 29 em Presidente Olegário e Guimarães. Em Lagamar, os termômetros ficam entre 20 e 30 graus. A ANEEL anunciou que a bandeira tarifária na conta de luz, válida para o mês de dezembro, continuará sendo da cor vermelha. A bandeira vermelha implica em acréscimo de R$ 4,50 para cada 100 kWh de energia consumidos em quase todos os estados do Brasil, exceto Amapá e Roraima, que ainda não estão conectados ao Sistema Interligado Nacional. Nós vamos para um intervalo e na volta você vai ver como ficaram os jogos da URT na primeira fase do módulo 1 do Mineiro. Adolescentes são apreendidos com moto furtada e você vai ver ainda o desrespeito ao meio ambiente com o lixo jogado às margens das estradas vicinais.
O Ministério do Turismo realizou o pagamento de R$ 292.500 destinados pelo então deputado federal Antônio Andrade para a revitalização da Lagoa Grande. O restante do valor de mais R$ 292.500 será feito após as medições da obra em execução. O recurso é um atendimento ao pedido dos vereadores David Bala, Bosquinho, Francisco Frecchiani e Otaviano Marques. E o desrespeito ao meio ambiente continua em Patos de Minas. Nossa equipe de reportagem registrou a quantidade de entulho e outros materiais que continuam sendo jogados às margens das estradas vicinais. O problema é antigo, mas o poder público não toma nenhuma medida. Quem passa pelas estradas vicinais que cercam Patos de Minas já deve ter reparado na quantidade de entulho presente nas vias. A quantidade de lixo chama a atenção. São garrafas PET, resto de eletrodomésticos, peças de vestuário. Eles simplesmente foram depositados ao longo da estrada. E o mais interessante é que estamos a 500 metros do aterro sanitário. Segundo o agricultor Edgar Magalhães, o lixão representa a falta de consciência da população. E não é coisa de fazer, isso se chama falta de educação. A pessoa pode colocar lá na entrada, lá no asfalto, lá tem o lugar onde todos colocam o lixo que o caminhão da prefeitura passa e recolhe e traz para o lixão. Ou todo aquele que passa aqui pode entrar no lixão e descarregar o lixo ali que eles aceitam normalmente. As consequências geradas pelo depósito irregular de materiais é imensa. Uma delas é a proliferação de animais, que acabam se procriando através da água acumulada nos entulhos. Provavelmente pode trazer doenças, né? Porque jogam de tudo ali. O depósito de lixo improvisado de maneira errada está localizado a poucos minutos do aterro sanitário de Patos de Minas, que recebe todos os tipos de materiais. O fato chama a atenção de ambientalistas. O aterro sanitário é o local apropriado para receber os resíduos domésticos do município, onde se faz a coleta diariamente e vai depositar para que não haja lixões no município, em local nenhum, nem na periferia da cidade, nem na zona rural. A chamada Lei da Meia Entrada, que regulamenta a emissão dos ingressos com 50% de desconto nos eventos culturais e esportivos no Brasil, passa a valer a partir desta terça-feira. Conforme o decreto, têm direito ao benefício estudantes, pessoas com deficiência de baixa renda, incapacitadas para o trabalho ou aposentadas e ainda jovens de baixa renda. A regra estabelece também os critérios e os procedimentos para a reserva de vagas a jovens de baixa renda no transporte público interestadual. A Federação Mineira de Futebol divulgou nesta segunda-feira a tabela de jogos da primeira fase do Campeonato Mineiro do Módulo 1 para o ano que vem. Com 11 datas pré-estabelecidas, a bola rola para os times da elite do futebol mineiro a partir de 31 de janeiro. Confira como será a participação do time de Patos de Minas ao URT. A URT estreia no dia 31 de janeiro às 17 horas no Mineirão, quando enfrentará o Cruzeiro. No dia 6 de fevereiro, recebe o Vila Nova às 17 horas no Zama Maciel. No dia 14, vai a Varginha, onde enfrentará o Boa Esporte às 17 horas. No dia 21, a Veterana recebe o Tombense às 17 horas em Patos de Minas. No dia 27 de fevereiro, recebe o Atlético Mineiro às 17 horas no Zama Maciel. No dia 5 de março, enfrenta o Guarani em Divinópolis. No dia 13, recebe o Tricordiano em casa às 16 horas. No dia 19 de março, a URT vai a Poços de Caldas, onde enfrentará a Caldense às 19 horas. Em 27 de março, pela 9ª rodada, recebe o Tupi no Zama Maciel às 16 horas. No dia 3 de abril, tem compromisso contra o Uberlândia no Parque do Sabiá às 16 horas. Em 10 de abril, pela 11ª rodada, a Veterana recebe o América às 16 horas. 2 adolescentes de 17 anos com várias passagens pela polícia voltaram à delegacia nesta tarde. Denunciados por furto, eles confessaram e entregaram uma motocicleta. A Polícia Militar recebeu denúncias do furto da motocicleta e de que os 2 adolescentes estariam conduzindo o veículo pelo bairro Nossa Senhora das Graças. Na tarde desta segunda-feira, os 2 garotos de 17 anos
foram abordados e confessaram o crime. A moto, que estava escondida no meio do mato nas Chácaras Caiçaras, foi recuperada. Os 2 adolescentes têm diversas passagens pela polícia. Eles foram conduzidos mais uma vez para a delegacia. No próximo bloco do NTV News, Corpo de Bombeiros envia 40 mil litros de água para Governador Valadares. Mãe desesperada pede ajuda para internar o filho dependente químico. Uma portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira e assinada pelos presidentes dos tribunais superiores informa que o corte no orçamento do Judiciário vai inviabilizar as eleições de 2016 por meio eletrônico. Em nota, o TSE diz que o impacto maior reflete no processo de aquisição de urnas eletrônicas, com licitação já em curso e imprescindível contratação até o fim do mês de dezembro, com o comprometimento de uma despesa estimada em 200 milhões de reais. O presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli, disse que irá, em conjunto com o ministro Ricardo Lewandowski, enviar todos os esforços no Congresso Nacional para que as verbas devidas sejam autorizadas a fim de se garantir a normalidade das eleições do ano que vem. O Corpo de Bombeiros de Patos de Minas enviou nesta segunda-feira um caminhão com 40 mil litros de água para Governador Valadares. As doações se multiplicaram e chegaram inclusive outros produtos que, neste caso, serão encaminhados para entidades de Patos de Minas. A carreta da CEMIL foi carregada com os galões e garrafas de água que foram arrecadados durante a semana na campanha do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros militares foram voluntários e encheram o caminhão, que deverá ser enviado para Governador Valadares nesta terça-feira. Foram galões de 20 litros, garrafas de 1,5 litro e 500 ml de água. Centenas delas ocuparam a carreta, que seguiu primeiro para a empresa de Patos de Minas, para que a carga fosse embalada e depois seguisse viagem com segurança e garantia de que não seria danificada. O esforço vale a pena para minimizar os efeitos da tragédia ambiental que ocorreu no dia 5 de novembro, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana. Um mar de lama destruiu casas, plantações, matou pessoas e ainda acabou com a vida do Rio Doce, principal manancial de água que abastecia toda a região de Mariana e Governador Valadares. O Corpo de Bombeiros acredita que o sucesso da campanha se deve a um sentimento simples, a solidariedade. Nós ficamos muito felizes, porque tivemos um envolvimento maciço aí da população de Patos de Minas e da região. Foram arrecadados aí cerca de 40 mil litros de água, que serão destinados amanhã para o município de Governador Valadares, tendo em vista aí, o acidente que ocorreu aí naquela região, um desastre aí, e nós ficamos muito felizes que esse envolvimento, realmente é um envolvimento da sociedade quando nós temos aí desastres, em que várias pessoas estão em situações de risco, de prejuízo, principalmente afetando aí a questão da água. E a gente percebeu um envolvimento maciço da comunidade e junto com o Corpo de Bombeiros nós conseguiremos aí aliviar um pouco aí do sofrimento daquelas pessoas. Os alunos dos cursos de brigadista de incêndio e salva-vidas também fizeram questão de colaborar com a campanha. Apesar de terem pedido apenas água, os bombeiros militares receberam de algumas pessoas roupas usadas e alimentos, que serão doados a entidades filantrópicas da cidade. Esse é o nosso papel do Corpo de Bombeiros, é um papel relacionado à remediação no contexto aí da defesa civil. E vale salientar que o envolvimento foi tanto da comunidade que às vezes as pessoas que estiveram aqui no quartel insistiram ainda em não só estar repassando água, mas também repassar, às vezes, alimentos e até mesmo roupas para destinar aquelas pessoas. Em princípio, nós não receberíamos, que isso não seria encaminhado ao Governador Valadares, mas as pessoas que aqui estiveram insistiram, deixaram aqui essas roupas, alguns alimentos aqui no quartel, destinando aí algumas entidades assistenciais aqui do município, que a gente vai aproveitar a oportunidade e estar destinando aí a esses locais, essas entidades assistenciais, a fim de também ajudar aqueles que mais precisam.
As entidades que receberão as roupas e os alimentos ainda não foram selecionadas. Uma família de Patos de Minas pede ajuda para vencer um desafio grave, o vício nas drogas. A mãe desesperada não tem condições de pagar o tratamento do filho, viciado desde os 11 anos de idade. O jovem também afirma que quer o tratamento. A última casa do beco Nossa Senhora Aparecida guarda uma história de luta e de sofrimento. Uma mãe que há anos vem tentando livrar o filho das drogas. Começou com os 11 anos de idade. E aí não parou mais? Não parou mais. Não parou mais, eu vou contar para o senhor. Nesses 11 anos, até nessa idade dele, eu vivo lutando. O senhor já fez de tudo? De tudo. Amarrar ele, piar ele. Já amarrei-o, já piei ele para poder não sair para rua. Já colocou na clínica? Já na clínica também, sabe? Mas eu vou contar para os senhores, sabe, Samuel? Se eu puder, o que eu puder fazer, eu não vou desistir. Não vou, porque eu não quero ele morto. Os conselhos, Dona Wanda explica que já não surtem mais efeito. Vou contar para o senhor, eu sento com ela, se eu fico eu fico 1 hora conversando com ele. 1 hora conversando com ele. Lucas já foi alvo de 2 tentativas de homicídio e ela teme pelo pior. Eu peço a Deus que as graças de Deus, que ninguém faz uma coisa de ruim com ele. Porque muitos iguais fazem, eles matam, né? Eles pegam, dá droga, depois matam ele. Lucas também sente que está na hora de mudar. Eu quero. Não aguento essa vida mais não. Sai dessa. Cansou dessa vida? Cansei. Você é doido. Faça um jeito de tratar, é melhor. Se conseguir então uma clínica de recuperação, alguma coisa assim, você vai? Vou, na hora. Mãe e filho querem a ajuda da população para se livrarem dos males das drogas. Com as graças de Deus, se vocês puderem fazer isso para mim, só Deus pagar vocês. Só Deus eu peço a Deus para pagar vocês. Que eu não dou conta de pagar. Quem puder ajudar o Lucas pode entrar em contato com a família no Beco Nossa Senhora Aparecida, número 128, no bairro Nossa Senhora Aparecida, ou ligar para os telefones 99273-8220 ou ainda 99127-4206. O NTV News termina aqui. Outras informações você confere amanhã às 11h30 no 30 Minutos. Boa noite e um ótimo início de semana para você. Governo de Minas e Sicoob Credicopa apresentaram Governo presente e atento por uma Minas Gerais mais justa e integrada. Minas Gerais, governo de todos. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa.